Conta um Conto apresenta de Humberto de Campos, Os Olhos que Comiam Carne. Narração, Marcelo Fávaro. E na manhã seguinte à do aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido, de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. E lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou o movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a luz do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou. Evidentemente o dia lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente a porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor, ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto, gritou o homem de letras, com o terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte nos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho, e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente surgiu a notícia. A notícia de que havia um cientista que fazia milagres. E com essa informação, a de que o professor Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito de nervo óptico. E com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero,
em um opulento estancieiro argentino, que se achava cego havia 6 anos, e não tergiversara em trocar a metade de sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico, e era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais, com uma composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião de sua viagem a Buenos Aires. E 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando desde a véspera no grande hospital das clínicas e encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado, posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos, de dedos magros e curtos, seguravam as 2 bordas da cadeira, como se estivesse à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Os olhos abertos piscando, Paulo Fernando ouvia em torno ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, o jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. E esses rumores todos eram no seu espírito causa de novas reflexões. E só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece, e cada criatura humana pisa de um modo. Seria capaz de identificar agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. Imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os da datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amavelmente: "Está tudo pronto. Vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom." O escritor sorriu, cético, lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo. Deixou que lhe pusessem a máscara para o clorofórmio. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube, nem viu. O processo Platen era constituído por uma aplicação da lei de Roentgen, de que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hêmera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava-o uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular,
a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome em breve corria o mundo como o de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande Hospital das Clínicas se abriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos em gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora, e já o professor Platen se achava, de novo, a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. 12 dias depois, passava ele novamente pelo Rio de Janeiro, de regresso para a Europa. Visitou outra vez o operado e deu novas ordens aos enfermos. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que se ia embora, sem esperar pela verificação do milagre. Bem, chega porém o dia, ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. E pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão, e daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos, que ele aceitava e agradecia com um sorriso sem endereço, até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo como a de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno, olha e em silêncio muito pálido vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, ele vê, mas é espantoso o que vê. Ele vê em redor criaturas humanas, mas essas criaturas não têm vestimentas. Essas criaturas não têm carne, são apenas esqueletos. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas.
Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, com os raios X, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, outros esqueletos andam, outros esqueletos giram, outros esqueletos afastam-se, aproximam-se com um bailado macabro. E de pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta e adivinha mais do que vê e abre-a, e o que enxerga na multidão de médicos e amigos que o aguardam lá fora é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham, que agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua. Recua lento, de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se! Afastem-se! Intima num murro que faz estremecer toda a sala. E metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas e arranca, num movimento de desespero, os 2 glóbulos ensanguentados e tomba, escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne dos vivos, transformavam a vida humana em torno num sinistro baile de esqueletos. Fim do conto. Muito bem, seja muito bem-vindo. Este é Humberto de Campos. Humberto de Campos é um dos maiores escritores brasileiros. Pouco falado, mas muito importante. Para vocês terem uma ideia, ele que nasceu em 1886, morreu em 1934, foi escritor, jornalista, político brasileiro. Humberto de Campos escreveu crônicas, contos, ensaios, poemas e crítica literária. Foi eleito para a cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em Muritiba, que hoje se chama Humberto de Campos, a cidade que leva o seu nome no Maranhão. Na política, elegeu-se deputado federal pelo estado do Maranhão, tendo o seu mandato renovado sucessivas vezes, até que perdeu o seu mandato quando o Congresso foi dissolvido na década de 30. Vocês sabem, né? Em 1933, já com a saúde abalada pela hipertrofia da hipófise, escreve a sua mais importante obra, Memórias. Reúne suas lembranças de infância e juventude. Muito bem recebida essa obra pela crítica e pelo público. No final da vida, já doente, mudou o seu estilo. Aquele estilo mordaz e cômico passa a ser piedoso e compreensivo. Sai em defesa dos menos favorecidos. Lembre-se, estamos na década de 30, década de Capitães da Areia, de
Jorge Amado, Década da Vidas Secas, do Graciliano, da Clarice, do Vinícius, da Cecília, do Carlos Drummond de Andrade, do Guimarães Rosa, recobrando um pouco do engajamento político-social, daquela geração, a terceira geração do romantismo, a Condoreira, lembra? Castro Alves, aquele incômodo com a desigualdade que vinha se acentuando no final do século XIX e agora no século XX, a partir dos anos 30, esse engajamento ganha mais corpo, o incômodo com a pobreza se torna maior e principalmente na prosa dessa geração você encontra esses questionamentos. Não é o caso aqui, o caso é apenas um conto muito bem escrito, tem ritmo, tem a surpresa que um conto, eu digo tanto para os novos escritores, a surpresa, o conto que atinge um ápice e termina de uma maneira surpreendente, né? E aqui nós temos uma grande surpresa, Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos. Até mais. O mês de outubro continua.